Êxodo capítulo 18. Vamos lá? Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 27. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro, Jetro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Percebe? O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas de Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo o Israel, e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Eu tenho sentido muita necessidade de apoio e de ajuda. A mensagem não é uma provocação, não entendam como uma provocação. Aqui, desde quando nós começamos, e nós vamos continuar nesse tema, nesse entendimento, tudo é feito voluntariamente. Aquilo que você desejar e Deus aprovar, faça. Não faça porque eu disse, olha, você cabe muito bem nisso aqui e você cabe muito bem naquilo ali. Se Deus não aprovar, não faça. Mas eu estou dizendo aqui que eu preciso da ajuda dos irmãos. Então, a gente precisa desse apoio para a igreja poder se movimentar, e não só se movimentar, para que haja uma ordem. Então, precisa das coisas com ordem, para que as coisas funcionem direitinho, tá bom? Então o texto não é uma provocação, o texto é um entendimento para que todos nós possamos nos ajudar e a igreja andar de uma forma que todos vejam, poxa, aqui é um ambiente que legal, aqui é um ambiente que funciona, aqui não tem só um pastor, uma pastora, aqui tem irmãos que auxiliam, que colaboram. E não precisam ficar perguntando, será que hoje é meu dia? Será que eu devo fazer ou será que eu não devo fazer? Porque eu sei qual é a minha responsabilidade. Falando isso, vamos para o texto, porque o mais importante é o texto, não interessa o que eu falo. O mais importante é o que Deus fala.
Então vamos lá. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos, nós fizemos alguns pontos para a gente poder entender a mensagem, né? Primeiro ponto, versículo 13 e versículo 14. Por que esse serviço? Jetro chega e vê Moisés trabalhando. E Jetro fica doido. Ele viu uma fila imensa, né? Parece até a fila do INSS, fila de, sei lá, do mercado para comprar carne, lá no Guanabara, né? Promoção do Guanabara, aquela fila gigante, aniversário do Guanabara, aquela coisa absurda. E Jetro, Moisés, esse troço está meio estranho. Então, versículo 13 e versículo 14 vai dizer assim, olha só. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Isso não é aqui, Rio de Janeiro, não, com telhado, não. Isso é deserto. O povo saiu do Egito. O povo está no deserto. É claro que tinha uma nuvem, né? Esqueci disso. O Senhor estava com a sua nuvem lá, protegendo. Mas de manhã até à tarde, na areia, para ouvir um homem. Vendo, pois, o sogro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde? Questionar é dever de todos. Por que isso acontece assim? Vocês podem ver alguma coisa acontecendo aqui ou ali, a forma da gente pregar, o culto como o nosso jeito de ministrar algumas coisas, e é direito de todos questionar, de perguntar o porquê é isso. Jetro não entendeu qual o motivo desse povo estar em pé diante do Senhor. O que está acontecendo? Por que acontece isso? Qual é a resposta de Moisés? Segundo ponto, tem um motivo, tem que ser feito. Versículo 15 e versículo 16. Olha o que diz aí. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. O que está acontecendo é necessário, tem que acontecer, não pode deixar de acontecer, porque é ali que eles ouviam a palavra de Deus, é ali que eles entendiam o estatuto de Deus. Olha o versículo 16: quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Duas coisas aqui acontecem. Por exemplo, Salete brigou com Lídia. Não, então deixa. Então vamos lá, Salete brigou com Margarete. Também não. Mas acontece. Vamos lá, mãe e filha, Janaína e Marcela brigaram, porque mãe e filha brigam. Vem falar que não briga não, porque briga. De vez em quando dá uma discórdia, né? Fica aborrecido uma com a outra. Aí chega lá, vai falar com quem? Moisés. Entra na fila aí. Aquela fila gigante para resolver um problema de Marcela e Janaína. Quando ele tinha que fazer mais o quê? Declarar ao povo os estatutos de Deus. Marcela, por que você queimou o feijão, Marcela? Eu já te falei que você tem que ficar de olho na panela. Moisés, a minha mãe está brigando comigo, o que eu faço? Aí Moisés, pelo amor de Deus, cara, você está nessa fila até agora, só para vocês resolver o problema de vocês, quando eu deveria estar falando para vocês que a lei de Deus é essa, que o estatuto de Deus é esse, que o que Deus quer para vocês é isso aqui. Vocês estão entendendo? Moisés resolvia tudo que acontecia no meio do povo. Vocês estão entendendo? É isso que acontecia. Então, primeiro, é necessário o que Moisés está fazendo, porque tem coisas que as pessoas não conseguem resolver entre elas, e precisa ter alguém para poder conciliar. Mas esse alguém estava sendo sobrecarregado, porque ele tinha uma missão muito maior do que simplesmente resolver briga. Estão entendendo? Vamos lá? Terceiro ponto. Eu vou ser rápido hoje. Hoje eu vou ser... Vamos lá. Sozinho não dá. Você vai adoecer. Versículo 17 e versículo 18. Olha o que o sogro de Moisés disse para ele. O sogro de Moisés, porém, lhe disse:
Não é bom o que você faz. Percebe? Não é bom o que você faz o quê? Ajudar as pessoas? Declarar os estatutos de Deus? Não, não é isso que o sogro Moisés está falando. Ele fala assim, versículo 18: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. Opa! O sogro de Moisés não está dizendo, para com esse negócio de ficar ouvindo as pessoas. Ele está dizendo, você sozinho não consegue. É diferente, entenderam? Uma coisa é eu resolver tudo sozinho. A outra coisa é ter mais alguém para me ajudar a resolver coisas que são pequenas, quando eu poderia estar resolvendo outras coisas. É isso que o sogro de Moisés está agoniado e vendo aquilo, e está vendo que o povo está morrendo, perecendo. Vai ter uma hora que Moisés vai surtar, vai ter uma hora que ele não vai conseguir resolver o problema de todo mundo, vai ter uma hora que vai ter briga na fila, e vão murmurar contra Moisés. E aliás, claro que o povo fez isso, a andança todinha até chegar a Canaã, mas isso é outro episódio. Mas vocês estão entendendo que é necessário uma ajuda? Eclesiastes, olha o que diz aí. Eclesiastes capítulo 4, nós vamos ler do versículo, 9 ao 12, foi 9, é isso mesmo? Isso, né? Foi a palavra que a Evelyn trouxe domingo passado. Olha só, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Tem gente que gosta de trabalhar sozinho para ter tudo para ele, né? Mas não, a Bíblia fala que é melhor paga porque se divide, melhor paga porque se descansa, melhor paga porque se ajuda um ao outro. Está entendendo? Quem trabalha muito, ganha muito, não tem tempo para ninguém, adoece, cansa, mas tem melhor paga, tem melhor agilidade. Então é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então é melhor dividir as cargas, é melhor estar junto, é melhor serem dois. Nunca é bom a pessoa estar só, nunca é bom. Tem hora que a gente gosta assim, fala assim, né? Pô, tomara que os filhos vão embora, dar um passeio, a mulher vai junto, coisa e tal, para eu ficar sozinho, né? Não tem isso que acontece nas casas, né? Aí vai todo mundo embora, fala assim, caramba, essa casa está vazia. Que negócio chato, mas tem isso, porque o homem não foi criado para estar só, o homem não foi criado para estar só, para ficar sozinho. Onde que eu parei? Isso, vamos lá. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? A cama fica vazia, está falando de um casal, né? Outro, já viram aquele casal bem velhinho, quando a mulher morre, aí o marido cansa de viver porque estavam tão quentinhos juntos, que aí morre também, né? Tem essas coisinhas, por quê? Porque viviam essa harmonia, esse amor, viviam esse entendimento. E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Para resistir é mais fácil quando estamos juntos. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa, mas é melhor estar junto, é melhor serem dois, é melhor dividir a carga do que deixar só para um. É isso que está falando. Então vamos voltar lá para Êxodo capítulo 18, no versículo 19 tem uma notícia para a gente, um bom conselho. Olha o que diz o versículo 19 de Êxodo, vai dizer assim: ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva as causas de Deus. Olha o que o sogro de Moisés está falando. Faz o teu papel, não inventa mais do que o teu papel. Você foi chamado para quê? Para isso. Ouve a minha voz, ouve o meu conselho. Às vezes a gente gosta de falar para as pessoas isso, né? Se o conselho fosse bom, se vendia, né?
Se o conselho fosse bom, se vendia. Mas não, conselho é para ser dado. Se você observa alguma coisa, vê que está errado, nada como dar um bom conselho. Se a pessoa ouvir ou não ouvir, é outra história. Mas todos nós temos uma visão de olhar, às vezes, as pessoas que estão dentro de uma situação e não conseguem enxergar uma solução para sair daquilo. E, de repente, você que está fora tem um bom conselho para dar. E um bom conselho é para ser ouvido. E eu pergunto, como a gente ouve um bom conselho? Perguntando para o conselheiro dos conselheiros, para ver se é assim que ele quer que a gente faça. Vamos continuar e eu vou chegar nessa parte. O versículo 20 vai nos dar outra informação. Ele vai dar informação daquilo que é necessário ser feito. Olha só, a continuação, né, é o versículo 19. Olha só o que diz: declara-lhes os estatutos e as leis, faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Olha que conselho maravilhoso. Moisés, o teu papel é falar daquilo que vem de Deus. Não tem outro papel para você, Moisés. Teu papel não é resolver briga de família, teu papel não é resolver terreno, teu papel não é resolver escala, teu papel não é resolver nada disso. Teu papel é trazer as notícias que vêm de Deus. Esse é o papel de Moisés. E é esse o conselho que Jetro dá a Moisés. E aí ele vai dizer para Moisés mais: existe um papel teu, e agora existe um papel do povo. Existe um papel do povo. O teu papel é trazer os estatutos. E qual é o papel do povo? 1 Coríntios, abre para mim, por favor. Antes de eu ir para esse texto aí, é para 1 Coríntios, capítulo 3, do 8 ao 9. Eu mandei recado para ela com os versículos. Aí ela está começando agora no Data Show. Ela falou: ai Jesus, Deus me ajuda, né, a trocar os versículos direitinho. Aí eu falei para ela: minha filha, não tem problema não, o pastor já é enrolado mesmo. São dois enrolados então está tudo bem, está tudo em casa. Se a gente errar, está tudo certinho, não tem problema nenhum. Mas olha o que fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Paulo falando: ora, o que planta e o que rega são um só. Os obreiros são um só. Eles fazem funções diferentes, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um vai receber de Deus o presente de Deus, o galardão de Deus, segundo aquele que ele colocar nas suas mãos. E faça muito bem aquilo que Deus colocar nas suas mãos. Ele vai dizer: porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Então existe uma divisão, existe cargas diferentes, existe funções diferentes. Eu só quero abrir um parêntese aqui para informar o que a Bíblia nos diz. A Bíblia aqui chama homens capazes, homens e não mulheres. Por quê, pastor? Porque Deus é feminista? Ou Deus é, como é que é o nome? Não é machista? Não! Porque tem funções diferentes. Governo, aqui vai falar de governo. Homens, cadê os homens dessa casa, Jesus? Pelo amor de Deus. Mas, governo, homem, ele coloca isso, levanta a mão, gente, isso aí, sou eu, aquela vibração. Mas ele coloca homens no governo, homens, para dar de cara com o inimigo, para bater de frente com as coisas difíceis, para proteger a sua casa, proteger a mulher. Papel de homem. É isso que a Bíblia vai trazer. Por isso vai colocar homens. Tá bom? O que eu vou trazer para a igreja não é um papel de homem, é um papel de alívio, papel de cargas diferentes, tá bom? Não tem nada a ver com governo. Governo homem, tem um pastor na igreja, tá bom? A pastora é auxiliar, mas é esposa. A responsabilidade do tapa na cara é meu. Quer bater em mim, sou eu que tenho que apanhar, tá bom?
Ah, mas a pastora não. A função da pastora é ministrar o louvor, é ajudar a aconselhar as mulheres, estar junto, é mulher. A homem não, homem é para a gente tomar tapa na cara, é para enfrentar o inimigo, o cachorro quando entrar, e tá de pé, entendeu? A gente vai correr, mas tudo bem, mas a gente pelo menos fingiu que vai, entendeu? Eu vou, então vai você, né? Aí fica todo mundo assim, né? Vocês lembram daquele dia que Deus tiroteio aqui na frente, né? Foi a galera lá pra dentro, né? Foi a galera correndo, tu viu no vídeo, né? Tinha uma galera correndo lá pra dentro, né? Mas o pastor foi, com medo danado, ó, as pernas tremendo, mas foi. Mas vamos lá, para de falar bobeira e vamos pregar. Onde é que eu estava, que eu me perdi? Isso, eu só abri um parênteses só para o pessoal entender aqui o que a Bíblia está falando. Versículo, vamos lá, 22 e 21 e 22. Dividir as cargas. Olha só, versículo 21 e 22, o que vai dizer. O conselho de Jetro, o bom conselho de Jetro. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, está vendo? A Bíblia aqui está falando disso. É claro que a gente vai falar de outras coisinhas, mas a princípio, que o texto, a base do texto, eu não posso tirar o que o texto está falando sobre isso. Ele vai falar assim: e tu, dentre o povo, procura homens capazes. Olha o que os homens têm que ser: temente a Deus, homens de verdade, não é meio homem, é homem mesmo, que odeia a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja em todo negócio grave, tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles o levarão contigo. Olha que Moisés dá conselho extraordinário para Moisés, Jetro, né? Jetro dá o conselho para Moisés. Olha, isso que você está fazendo é muito difícil. É bom, porque está aconselhando o povo, mas isso é pesado para você. As cargas pequenas, picuinhas entre o povo, divide, bota homens na frente disso, pessoas capazes de resolver essas situaçõezinhas, mas homens cheios do Espírito Santo. Tudo que a gente faz na igreja, e eu preciso abrir outro parênteses, preciso estar com a vida reparada diante de Deus. Por que, pastor? Porque as pessoas vão nos olhar lá fora. Você imagina, eu estou aqui ministrando a palavra de Deus, pregando o evangelho do Senhor, aí vem alguém lá fora assim: você? Eu te conheço, hein, pastor, já te vi. Olha só, qual é o nome que está sendo envergonhado? É o meu nome? Não, é o nome de Cristo, é o nome que eu levo, o nome do meu Senhor, e eu estou jogando ele na lama com as minhas atitudes. Então, quando eu tomo um trabalho para fazer, eu preciso também entender que eu preciso testemunhar. Por isso que Moisés está dizendo, tem homens aí no meio do povo que não é bom você colocar na frente, não. Não serve para estar na frente, não. Mas você escolhe homens que não são avarentos. Quer botar dinheiro no bolso, sem vergonha, não faz isso não. Bota homens que amam as suas famílias, botam homens temente a Deus. Homens que temente a Deus são aqueles homens que fazem as coisas entendendo que Deus está vendo. Porque Deus está em todos os lugares. Quando você pega qualquer coisa, quando você faz qualquer coisa, quem está olhando para você é Deus. E tem que ter homens que olham assim: é Deus quem está me vendo. É Deus quem está me vendo, por isso eu não posso errar, eu não posso falhar. São esses homens que você tem que escolher, Moisés. Então faça isso. E eles vão resolver as picuinhas. São eles que vão resolver os problemas no meio da congregação. São eles que vão reparar essas coisas. Não é Moisés. Moisés tem um papel. Qual é o papel de Moisés? Ensinar o que Deus está mandando. O pastor está falando isso porque você vai deixar de fazer as coisas na igreja? É isso? Não, vocês me conhecem, gente. Olha aquela parede ali, eu tenho que reparar ela. Olha aqui, eu não acabei ainda. Né? Hoje eu tenho um amigão ali, o xerife, lá, meu amigo Henrique,
que sempre está nos ajudando aí com a obra. Eu não vou deixar de fazer as coisas, e não é um recado para dizer que eu vou deixar de fazer as coisas, mas sim um clamor, que eu preciso dividir as cargas com os irmãos. Tá bom? Vamos lá? Vamos lá, versículo 23. Se Deus permitir, isso aqui é formidável, será suportável para todos. Se Deus permitir, será suportável para todos. Versículo 23. Olha o que diz nesse versículo 23, duas informações formidáveis. Se isso fizeres, Jetro falando, e Deus te mandar, se Deus aprovar, se Deus disser, tá legal, olha o que vai acontecer, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. Jetro está dizendo, eu te dei um conselho, um bom conselho, mas existe um só que pode aprovar isso que eu estou dizendo. Se Deus mandar, está aprovado. E outra, se Deus permitir, você vai subsistir, você vai rejuvenescer, você vai ficar bom, você vai aguentar esse trabalho de levar este povo. E não só você, mas o povo também. Porque um péssimo governo destrói toda uma nação. Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21. Olha o que diz aí. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Ouve o conselho e recebe, volta lá de novo, e recebe a correção. Gente, nunca deixem de ouvir conselhos, mesmo que vocês não aprovem o conselho no começo. Nunca digam assim, isso eu já sei. É chato quando você vai conversar com alguém, a pessoa diz, isso eu já sei. Não, isso eu já faço. Não, está tudo... Gente, ouve de novo, não tem problema, mesmo que você faça. Mesmo que você faça. Às vezes a gente vai... Isso acontece muito em escola dominical, né? Você está falando uma coisa, a pessoa... Isso eu já sei. Isso aí eu já faço. Eu não vou nem lá, porque eu já sei o que ele vai falar. E eu já ouvi tudo isso aí. Teve um moço que entrou aqui na igreja... Quando a gente ministrava, ele falava assim, eu quero ouvir, pastor, palavra do reino. Isso tudo que fala aqui, eu já ouvi. Ué, qual é a palavra do reino que ele quer ouvir? É fora da palavra que já está na palavra, eu não entendi. Qual é? Por que eu quero informar para os irmãos que a palavra do reino, ela se repete. A Bíblia, esse livro aqui, ele não vai mudar. Ele não vai ser reescrito, as pessoas estão tentando deturpar ela, mas é um único livro. Você vai ler Gênesis, que Deus criou o mundo, fez todas as coisas, e vai ler Apocalipse, que haverá novos céus e nova terra, desde o começo da criação até o final. O que tem de novo? Novo é quando você ouve o conselho e aprende e deixa ser corrigido. Aí a Escritura começa a fazer sentido no coração. Aí se torna novidade. Se não, você vai dizer, eu já ouvi. Você pode ouvir a mesma palavra 500 vezes, mas uma hora ela vai fazer todo sentido na tua mente. E aí você vai falar, nossa, aí sim, hein? É bruto. Olha, Deus fez todo sentido. De repente o Espírito vem, ele visita teu coração e você, eu entendi, Deus. Eu entendi a tua palavra. Versículo 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. E aí você tem que aprender a saber ouvir. Eu escutei alguém falar isso. Legal. Agora eu vou para diante de Deus. É entender se isso que ele está falando é aprovado. Mesmo que pareça muito bom conselho. Porque tem gente aí na internet dando conselhos formidáveis, mas que não tem nada a ver com Deus. Cuidado, abre o olho. Só tem um que pode aprovar o conselho. É Deus. Por quê, pastor? Porque Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele conhece o teu coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe que você não pode receber muita coisa disso. Ele sabe que de repente pode te dar isso.
Tem gente que não pode receber muita coisa não, porque recebe muita coisa e sai da igreja. Olha, agora eu estou bem. Mas quando está mal, vem para a igreja. Tem gente que é assim. Deus conhece o teu coração, então aprenda a ouvir e aprenda a correr para diante do Senhor. Vamos lá, versículo 24, um bom conselho traz bons resultados. Olha o que diz o versículo 24 em Êxodo. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Se Moisés ouviu a voz do seu sogro, foi porque Deus aprovou. O versículo 19, ele ouve o meu conselho. Versículo 24, ele aprovou o conselho. É um bom conselho. Então eu vou acatar o conselho. Eu vou ouvir, eu vou executar este conselho. E aí vai dizer nos versículos 25 e 26, olha o que diz aí. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e pôs por cabeça sobre o povo maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Perceberam? Moisés entendeu e dividiu as cargas com o povo. Ele se tranquilizou agora porque tinham pessoas capazes de executar as coisas no meio do povo. Dividir as cargas faz todo sentido. Romanos capítulo 16, do 1 ao 7. Olha, isso aqui é muito legal. Vamos ler isso aqui. Olha só, eu vou abrir aqui também para eu poder não ficar olhando para lá, para não me perder. Olha a gratidão de Paulo por pessoas que estão nessa obra, são cooperadores com ele. Olha que coisa maravilhosa. Eu vi vários textos assim. Geralmente no final da carta estão as saudações, do 1 ao 7. Depois você chega em casa e lê todo esse capítulo, só para vocês poderem ver a alegria de Paulo. Olha só, olha o que ele vai falar aqui, ó. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Sancreia. Recomendo. Sabe o que ele está dizendo? Essa irmã é 10. Por que ela é 10? Porque ela é serva, ela serve. Ela tem um coração aberto. Ela não fica esperando por ninguém. Olha o que ele diz: para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. A irmã é serva. Se ela precisar de alguma coisa, ajudem a ela. Se vocês tiverem, dê a ela também, porque ela serve a vocês, ó, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Não é igual hoje em dia, não. Missionários às vezes vêm de fora e as pessoas recebem. Tem gente que vem da janela 1040, lugar onde há perseguição de cristãos. Cristãos estão sendo mortos em muitos países. Aqui é tranquilo. E pessoas abrem a porta para os missionários. Mas nessa época aqui, a pessoa recebia no meio da aflição, abria suas portas para pessoas, vamos dizer assim, missionários perigosos. Paulo era um missionário perigoso. Quem recebia Paulo em casa estava arriscado a ser preso com ele. E essa irmã, Paulo diz, recebe ela muito bem, porque ela recebeu a muitos. E eu também. Entenderam? A irmã é uma serva espetacular. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores. Aí você acha, Paulo não pregava sozinho, não? Paulo não ia enfrentando tudo sozinho. Não, ele tinha cooperadores para ajudá-lo. É claro que no final da sua morte ele vai dizer, ninguém me assistiu, muitos fugiram. Final da sua morte, final da morte ninguém já está morto, mas no final da vida de muito obrigado, no final da sua vida ninguém assistiu a Paulo, mas na sua caminhada havia cooperadores, pessoas para abraçar, estar junto, para acolher, para carregar o fardo, cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as cabeças. Não quero que ninguém morra por minha causa, tá bom? Até porque eu não estou devendo a ninguém, está tudo bem. Mas Paulo
Vocês estão entendendo? Pela minha vida expuseram as suas cabeças, Áquila e Priscila. Paulo, estou contigo. Está vindo ali o soldado, está vindo ali não sei quem, estou contigo. Minha cabeça vai junto com a tua. Se acontecer qualquer coisa, arranca a nossa cabeça junto. São esses os cooperadores de Paulo. Calma aí. Cabeça. O que não só lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, elas se colocaram de forma a ajudar toda a igreja. Versículo 5, saudai também a igreja que está em sua casa. Existiu uma igreja lá. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Acaia em Cristo. O que é as primícias? Primeiro fruto, deve ser o primeiro convertido daquele lugar, e era um cooperador. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e Júnia, meus parentes, meus companheiros na prisão. E nem na prisão esses homens deixaram Paulo, estavam lá juntos. Olha, a gente não precisa se unir mais. Estou falando para ninguém deixar as suas vidas, não. Vou viver agora para a igreja, vou fazer tudo para a igreja. Não. Mas naquilo que a gente tem na mão, vamos ser uma família, vamos ajudar um ao outro, vamos ver a necessidade um do outro, vamos nos ajudar, cooperar um com o outro. Onde que eu parei, que eu me perdi? 7, vou ler de novo. Saudai, é porque ler esses nomes aqui não é mole não. Andrônico e Júnias, meus parentes, os meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Eles eram parecidos até com os apóstolos de Cristo, e eles estiveram na época antes que Paulo se convertera. Eles estavam já trabalhando na obra, são cooperadores. Olha o que Paulo diz dessas pessoas, coisa linda, né? Coisa especial. Estão junto comigo, me deram o braço, largaram tudo para servir a Jesus, deixaram os seus erros para servir a Jesus, para serem cooperadores no reino de Deus. E eu encerro com o versículo 27 de Êxodo. Moisés se despede, só para a gente ler, porque eu botei aqui, a gente vai ler só para ficar direitinho. Vamos lá, vai dizer assim: então despediu Moisés a seu sogro, o qual se foi à sua terra. Esse despediu aí, não é simplesmente vai embora, meu sogro. Foi muito bom a sua estadia aqui conosco. O Senhor está... Estada, muito obrigado. Meu Google, é o corretor. Depois, pai, tu falou tudo errado, pai. Tem um corretor do Google aqui com a gente. Muito obrigado. Foi muito bom. Tem professor ali atrás também, pode corrigir, tá bom? Foi muito bom a sua estada aqui conosco, foi de bom feito. Olha o que está acontecendo, o povo agora está trabalhando, o Senhor dividiu as cargas, que coisa maravilhosa. Vai em paz, volta para a sua terra, sogrinho. Te amo, meu sogro. É isso que Moisés fez. A alegria de um homem que aconselhou Moisés, Deus aprovou, e houve paz para a congregação, não só para Moisés. E a gente encerra com Colossenses. Eu falei que ia falar pouco, mas eu acho que eu falei muito. Colossenses, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. Olha o que diz aí. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecido. Deus te chamou para ser grato. Deus te chamou para ser um cooperador grato, porque Ele te dá paz. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Volta lá de novo. O que a Bíblia fala? Nós devemos ser gratos, que a palavra habite abundantemente, que a gente tenha sabedoria para admoestar uns aos outros. O que é isso, admoestar? Aconselhar, dar bons conselhos. Você vê seu irmão indo para o buraco, fazendo o que não presta, aconselha, ajude-o a sair de lá, uns aos outros, e faça mais,
cantem hinos, andem juntos, cantem cânticos espirituais, cantem ao Senhor com alegria, né? Com graça, com gratidão ao Senhor. Às vezes a gente vem tão chateado para cá, que às vezes a gente parece que está cantando e Deus não está presente. Deus está aqui. O grupo não é uma apresentação. Nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós e por tudo que Ele é em nós, tendo ou não tendo, faltando ou não. Não tem ninguém aqui cheio do ouro, somos todos necessitados às vezes de dinheiro, temos todos contas para pagar, mas nós temos tudo, como foi dito na palavra inicial. Deus é o nosso tudo, Ele supre todas as nossas necessidades. Então nós temos abundância, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Então devemos nos aconselhar, estarmos gratos pela nossa comunhão, nos alegrando com o Senhor, com salmos e hinos e com cânticos espirituais. Versículo 17 vai dizer: e quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Bem, é um chamado para que nós possamos dividir as nossas cargas. Eu não vou chamar ninguém à frente, não vou dizer o que é ou não é para nós fazermos, porque eu já tenho direcionado algumas pessoas no grupo, e algumas outras ideias têm surgido. Então, o meu pedido hoje é que você saia daqui e vai orar. Vai conversar com Deus. Vai pedir a Deus a direção para que Deus te ensine e te mostre como você pode cooperar neste lugar. O que nós podemos fazer para que Deus organize esta congregação? Para que a gente entre no próximo ano, os próximos aniversários, com uma igreja mais estruturada. Eu não digo bonito, um templo luxuoso, não. Se Deus nos permitir, nós acabaremos as coisas que são necessárias neste lugar. Mas com corações reparados, com corações entrelaçados, um reparando a necessidade do outro, um ajudando o outro e dividindo as cargas. Então você vai para casa hoje e vai pedir a Deus a direção. Algumas coisas a gente já tem direcionado e Deus já tem falado com algumas pessoas. Eu acredito que Deus tem nos amadurecido, tem nos dado juízo, para que a gente não fique só neste lugar e quando nós estruturarmos também alcançarmos outras vidas lá fora. Amém?